Olá pessoal, seja bem-vindo aqui nesse novo canal. Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Ítalo, tenho apenas 21 anos de idade e hoje eu tenho a minha liberdade financeira. Eu alcancei os meus primeiros R$ 1 milhão. Então se você aí tem interesse em aprender, saber como que foi possível, né? Talvez você deve ser uma das pessoas aí por trás das câmeras que está me assistindo agora. Todos os vídeos do pessoal que eu acompanhava no YouTube, todo mundo dando certo, todo mundo conseguindo sua liberdade financeira, alcançando os limites que eu achava que era impossível alcançar. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês que tudo é possível. Não foi da noite para o dia que eu consegui 1 milhão. Se tiver interesse em aprender, interesse em me acompanhar para saber toda a trajetória da onde que eu fiz do zero, porque eu nunca fui de família que tinha boas condições, eu nunca fui rico. Então se inscreve nesse canal aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui, caiu de paraquedas, já deixa o seu like para o YouTube entender que você vai estar curtindo meus conteúdos. Eu vou postar vídeo aqui toda semana para vocês e também podendo de alguma forma poder aí abrir mais a mente de vocês e ajudar vocês aí. Para você aí que deve estar se perguntando, pô, como que esse moleque conseguiu fazer R$ 1 milhão em apenas 6 meses? Acredite se quiser, em apenas 6 meses eu consegui faturar R$ 1 milhão. Parece fácil, mas não foi fácil, como eu disse para vocês no início do vídeo. Eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá, pessoal? Que esse 1 milhão de faturar, talvez você vai pensar assim, pô, o cara faturou vendendo curso. Não, eu tenho várias fontes de renda e vou contar um pouco da minha história para vocês. Desde lá do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu prestei como todo estudante aí, né? Infelizmente, as escolas de hoje, as escolas de antigamente, nunca vão preparar a gente para a vida. Eles falam que você faz na escola, a escola te prepara para a vida. A escola não te prepara para a vida. A escola te prepara para você continuar na mediocridade do sistema. Infelizmente, esse é o plano do governo, tá? Porque a escola poderia muito bem ter aula de educação financeira, que eu acho que muita gente aí precisa sim ter uma educação financeira, tanto os nossos pais como a gente que é adolescente, porque a única coisa que eles contam pra gente é que a gente precisa trabalhar para outras pessoas, ganhar o nosso dinheiro e pagar o INSS, né, pra gente poder aposentar. Mas eu tô aqui para te mostrar que é possível você viver só de internet. 5 anos atrás, né, hoje eu tô com 21, na época do ensino médio, eu acompanhava muito o YouTube, gostava muito do YouTube, do pessoal que fazia conteúdo. E cara, decidi naquela época, né, como eu não sabia o que eu queria fazer, eu tinha na época um celular, um iPhone 5S, né, que inclusive naquela época era um dos iPhone hoje mais caro. Graças a Deus hoje eu tenho um 14 Pro. Então, tipo, naquela época um 5S, quem tinha o 5S era o fodão. O 5S era caro, inclusive eu consegui comprar um usado, cara, com a bateria tudo lascada. Mas esse celular naquela época me ajudou muito. Por que me ajudou? Foi onde que eu tomei a iniciativa de criar um canal no YouTube. E aí, como todo mundo sabe, todo negócio que você vai começar ou algo que você vai fazer, todas as pessoas à sua volta vai sempre criticar você, vai querer te diminuir para achar que, pô, você não é capaz de fazer nada. Naquela época eu criei meu canal no intuito de, cara, porque eu gostava tanto daquilo que eu não sabia que o meu canal ia viralizar. Como eu não tinha nada, não tinha projeto, não tinha plano, não sabia o que eu ia fazer, eu criei o canal. No começo eu não tinha nenhum inscrito, os únicos inscritos que eu tinha era eu pegar o celular da minha mãe, o celular do meu irmão para se inscrever no meu canal. E aí foi passando o tempo, o ensino médio acabou e eu tava com o canal ainda, não tava dando certo, né? Eu tava postando vídeo, não tava desanimado. E aí eu fiz a prova do Enem, como qualquer estudante faz. Consegui tirar uma nota boa no Enem e falando para vocês aqui, cara, eu sim cheguei a estudar numa universidade federal, inclusive o campo que eu estudei foi lá em São Carlos, né? Estudei na UFSCar, talvez alguém aqui que assiste esse vídeo aí, aleatoriamente, se você caiu de paraquedas, se você é de São Carlos, você sabe que aí, não sei como é que tá hoje. Nessa época que eu fui estudar em São Carlos, eu fiquei na casa da minha tia,
E eu tava nessa época estudando e trabalhando e eu tava com o meu canal. Tava estudando o curso de filosofia, né? Parece loucura. Fiquei aí durante 6 meses da minha vida estudando e não era aquilo que eu queria. Infelizmente, para mim, como eu tava morando na casa da minha tia, não é a mesma coisa de você estar morando na casa dos seus pais, é totalmente diferente, é outro ambiente. Isso, cara, é muito ruim você morar na casa de outras pessoas. Inclusive até na casa dos nossos pais um certo tempo, mas pai e mãe falar pra você, velho, não tem igual. Eu decidi trancar a faculdade, muita gente me chamou de louco. Na época do ensino médio também, quando eu comecei o canal, me falaram que eu era doido. E aí voltei pra minha casa e comecei a acompanhar. Naquela época os MC estavam em alta, o MC Lan nessa época ele estava em alta, e decidi criar um canal, né? Eu criei outro canal, aquele canal que eu tava fazendo não tinha dado certo, e aí criei um canal trollando MC, tipo assim, trollando famosos. Coloquei meu nome mesmo, e aí foi que eu comecei a gravar todos os dias, dedicado. O meu primeiro vídeo, ele estourou, foi da noite pro dia. Eu já tava pensando em desistir, né? Porque, pô, tava tentando ali, não tava dando certo, ninguém me assistia, não tinha visibilidade. Era sempre eu que tinha que ir lá, criar a conta lá e me inscrever no canal pra me motivar. E o vídeo que bombou foi o vídeo de eu trollando o MC Pedrinho com a voz do MC Lan. Cara, foi um vídeo que pegou mais de 1 milhão de visualização. O meu canal, ele deu um boom, cresceu de um tanto que eu nunca imaginava. Aí eu fui postando vídeo, fui criando conteúdo, fui indo, inclusive, aqui ó, essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Essa é a placa aqui ó, de 100 mil inscritos no YouTube ó, Ítalo Gomes. Faz tempo que eu tenho essa placa, tá até meio que acabadinha aqui ó, mas... foi uma conquista. O canal me gerava uma fonte de renda, só que nessa época que o canal me gerava uma fonte de renda, o dólar, nessa época que eu tava no YouTube, hoje o dólar tá quase 6, nessa época o dólar valia 3 reais. Eu ganhei bastante dinheiro sim com o YouTube nessa época, só que o único problema dessa época que eu tava ganhando muito dinheiro que eu não tinha educação financeira. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época que eu ganhava dinheiro, eu teria muito mais do que eu tenho hoje. Então por isso que eu falo que na nossa vida é importante a gente ter uma educação financeira, porque pô, chega um momento da vida que por mais que você tá ganhando dinheiro, se você não tiver ali uma educação financeira, se você não saber aplicar esse dinheiro, investir esse dinheiro, pro dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pro dinheiro, você acaba fazendo merda. E foi assim que eu fiz merda, né, nessa época. Não soube administrar meu dinheiro, mas sim, o dinheiro trouxe muitas coisas boas para mim nessa época. Eu consegui, porque para quem não sabe, eu sempre fui pobre, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não venho de uma família rica. Tava líquido do YouTube ali 8 mil reais por mês e não sobrava nada. Eu não tinha um controle do dinheiro. E aí o tempo foi passando, meu canal foi crescendo, até que eu consegui, né, ter um canal ali com 500 mil inscritos. Passei a ganhar um pouco mais, o dólar foi subindo e por algum descuido, né, como eu fazia live de Free Fire, que eu tive que mudar o conteúdo, não era mais trollagem, eu tive que me adaptar, né, aos conteúdos, às coisas novas, às tecnologias. Tava vindo na época que o Free Fire estava em alta, e aí comecei a jogar Free Fire, despertei o interesse no Free Fire, consegui um público novo, um público que me acompanhasse. O pessoal foi gostando do jeito que eu fazia live, que eu era muito engraçado. E aí eu, por algum descuido, deixando, porque eu gostava muito naquela época de fazer live, e colocar música para escutar, né, para o pessoal da live poder escutar também, e tomei strike, acabei perdendo o canal. E aí, pra mim, foi a bola d'água. Por quê? Eu perdi esse canal e era o canal que me dava uma fonte de renda todo mês. Eu tinha aqueles gastos absurdos, eu contava com esse dinheiro, acabei perdendo o canal. E aí, no primeiro momento ali, como eu não tinha guardado R$1, não tinha aplicado dinheiro, tava sem dinheiro. Só pra vocês terem ideia, o YouTube, ele sempre paga um mês depois. Por exemplo, hoje nós está em janeiro, o YouTube te paga fevereiro, o YouTube vai te pagar no mês seguinte o que você fez em janeiro. E assim vice-versa, o YouTube sempre paga um mês depois ou aquele mês para trás. Como você trabalha numa empresa, você recebe, por exemplo, você trabalha
janeiro você recebe só dia 5 de fevereiro, o YouTube pagava todo dia 20. E aí eu fiquei desesperado porque, pô, eu tava contando muito com esse dinheiro, né? Era a minha única fonte de renda, eu não tinha outra fonte de renda. Na pandemia eu consegui, né, me ingressar numa empresa aqui da minha cidade e fiquei trabalhando por um tempo nessa empresa. Fiquei um pouco meio frustrado, né, trabalhando, não tinha tempo porque eu trabalhava numa escala de 5 por 1 e, cara, não era, tipo, falando pra vocês, eu chegava do serviço cansado e aí eu, como não tinha nada, não estava estagnado, fiquei muito tempo parado. Como eu tinha perdido um canal de 500 mil inscritos, naquela época não é fácil, né, você perder um canal de 500 mil inscritos. Porque, pô, você levantar um canal no YouTube hoje é muito mais fácil do que naquela época. Naquela época era muito difícil você atingir 100 mil inscritos. Trabalhando nessa época, eu decidi ingressar na faculdade. Só que dessa vez eu ingressei na faculdade paga. E, cara, estudando. E aí veio a pandemia e já tava com aquelas coisas todas. E eu não gostava de estudar. Eu só tava ali na faculdade mesmo para ser mais um. Cara, eu fazia ciências contábeis. Tá, fiquei ali estudando e depois que veio a pandemia, já você, tipo, estando no conforto da sua casa. Eu não dava muita bola para a faculdade, inclusive nessa época aí, acabei comprando um curso de importação, né? Tive que comprar parcelado. Para esse curso de importação não dei muita bola. Quando eu comecei a ver os resultados do pessoal, aí, cara, me despertou interesse, fui atrás de saber, e aí naquela época, pô, assisti todo o curso realmente entregava o que prometia, aprendi a importar, aprendi a comprar as coisas lá fora, só que como eu não tinha dinheiro para comprar, porque eu trabalhava CLT, ajudava em casa, não me sobrava muito dinheiro, o que que eu fiz? Eu tive uma ideia que na minha empresa, naquela época, todo mundo estava com aquela febre de ter barba, não sei se você pegou essa época e todo mundo queria ter uma barbinha e tal, e aí eu falei, pô, eu sei importar, aprendi com o curso, é só fazer isso aqui, pegar o dinheiro do cliente. E aí eu comecei a oferecer o meu produto lá, né? Tipo, o produto lá nos Estados Unidos eu ofereci como se fosse meu para o pessoal da minha empresa. E falando para vocês aqui, eu achava que meus amigos, então por isso que eu falo para vocês, nem todo mundo é seu amigo, o amigo teu é pai e mãe. Nessa época eu achava que amigos que diziam ser amigos iriam comprar de mim, preferiram comprar com outra pessoa, e é assim mesmo. Acredito que alguém já passou por isso na vida, alguém que é empreendedor, nunca espera nada de outra pessoa, e nessa época aí, né, eu achando que os amigos que diziam ser amigos iriam comprar de mim, ninguém comprou. As únicas pessoas que compraram foram pessoas de fora. Dentro da empresa eu expliquei para o pessoal como funcionava, falou, eu consigo, porque o minoxidil nessa época ele era vendido no Mercado Livre, um frasco de minoxidil era vendido a R$90 e eu conseguia 6 unidades nessa época por 150. E aí o que eu fazia? Como no Brasil, essa época o minoxidil ele era um pouco mais caro, eu comprava lá, não que eu pegava o meu dinheiro, aí eu explicava para o pessoal da empresa como é que funcionava a importação, explicava da taxa ali que você paga de IOF, taxa de câmbio, e aí você paga o frete para trazer para cá, e aí tem o redicionador que manda para você aqui, e aí tem se caso você for taxado na Receita Federal, aí paga uma taxinha, que não é muita coisa, e aí comecei a vender 6 unidades de minoxidil, só para vocês terem ideia, 6 unidades, se fosse para comprar 5 unidades aqui no Brasil, no Mercado Livre, você faz 5 vezes 9, que dá quase R$500. Você pagava R$500. Eu vendia a R$350, 6 unidades, a caixa fechada. E aí comecei a pegar dinheiro de um, de outro. E aí eu nessa época vendi para 10 pessoas. E aí o que aconteceu, né? O produto chegou certinho. E aí, como eu tinha vendido o produto importado, o pessoal gostou, né? E tava naquela febre, aí foi mais gente, aí foi aumentando as vendas. Aí o que eu fiz? Eu pegava só o dinheiro do lucro, e o lucro que eu tinha, porque naquela época lá eu pagava nos minoxidil, eu pagava R$150 em 6 unidades. Só que aí você vai me perguntar assim, e a taxa? A única coisa que eu pagava, porque o minoxidil é muito difícil de você ser taxado na Receita Federal, né? Porque naquela época a gente fazia o taxado no declarado. Eu não sei como que tá hoje, né? Porque eu não importo mais minoxidil. Eu pagava ali para enviar dos Estados Unidos R$20, mas como eu pegava em bastante unidade, então eu tinha o frete grátis. Eu comprava com a US Closer
E aí eu pegava todo o lucro, foi onde eu comecei a importar iPhone, e aí foi onde eu comecei a expandir mais, vender muito mais, né? Eu tive uns faturamento alto, e hoje, falando para vocês aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, essa daqui foi a primeira placa que eu recebi de 20 mil de faturamento, importador de elite, ó, do curso aqui, ó, perito da importação. Depois faturei 50 mil reais. Nessa época eu já estava num patamar diferenciado, eu já estava vendendo ali iPhone, adaptador, fone, cabo, tava vendendo muita coisa, só que eu não nessa época, só para vocês entenderem, eu tava vendendo para pessoas de fora, porque da minha cidade ninguém quis comprar de mim. E ó, essa é a placa de 200 mil, 200k aqui, e tenho uma placa para chegar na minha casa, que é a placa de 500k. Para quem não sabe, eu faturei mais de 500 mil reais de importação, mas o meu lucro líquido, que eu posso chamar de lucro, porque eu pego o dinheiro e reinvisto para comprar produtos para vender, o meu lucro total mesmo desse aporte foi de 300 mil reais. Então eu, cara, falando para vocês aí, eu nunca imaginei que eu com 21 anos de idade ia conseguir bater o meu primeiro milhão em 6 meses, tá? Não foi só de importação, também vou mostrar para vocês aqui a minha plaquinha da QIFI, uma placa de 100 mil, tá? Isso daqui é faturamento líquido na QIFI. Eu sou afiliado de produtos de produtores. Eu tô esperando aí, né? Como a QIFI, ela só tem a placa de 100 que ela te dá de premiação e ela te dá a placa de 1 milhão. Na QIFI hoje, esse exato momento aí, tô com mais de 500 mil de faturamento. Então todos os saques eu tô sempre mostrando lá no meu Instagram, no faturamento que eu tive das importação, mais o faturamento sendo afiliado de produtos de outros produtores, sem precisar fazer nada. A única coisa que eu precisei fazer foi fazer campanha, responder cliente, e isso tudo no conforto de casa. E aí, mesmo faturando esse valor todo, eu só vim largar o CLT, né, ano passado, lá para junho, já estava ali. A minha virada de chave, só para vocês terem ideia, foi ali entre, quando eu comecei a faturar bastante, foi no mês de março, aí passou abril, maio, junho, julho, que eu decidi, né, largar o CLT ali, pedir as contas de uma vez e trabalhar só para mim, e hoje eu só vivo disso. E outra coisa também, outra fonte de renda que eu tenho, como eu falei para vocês, que eu tenho outros canais no YouTube, inclusive esse é um canal novo, né, onde um canal que eu quero abrir a mente de vocês, um canal que eu quero ensinar vocês a investir o dinheiro de vocês da maneira certa. Eu tenho um canal de trade também, para quem não sabe, é uma das minhas fontes de renda também, onde eu ganho dinheiro operando no mercado financeiro. Se você não conhece esse canal, só clicar no link que vai estar na descrição. E eu também não sei aí, né? Claro que acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, vocês já devem ter visto aqueles canal que fica ao vivo, na onde você consegue ouvir músicas que te acalmam. Eu sou sócio de um desses canal também. É aquele canal que as músicas ficam ali ao vivo mais de 24 horas. Aquilo ali gera AdSense. Então hoje aí eu tenho mais de 5 fontes de renda. Esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo aqui, esse aqui é o meu primeiro vídeo contando um pouco da minha vida para vocês. Se inscreve nesse canal e deixa o like, e não esquece de ativar o sininho, e bora pra cima buscar a nossa liberdade.